Vamos continuar nossas aulas de estatística. Vamos falar agora sobre as principais distribuições de probabilidade descontínuas. Bom, vamos falar sobre a distribuição conhecida como distribuição binomial. Observe aí a definição de distribuição binomial. Vamos ver o conceito de distribuição binomial. A distribuição binomial é uma distribuição de probabilidades discreta do número de sucessos numa sequência de N tentativas. Observe isso aqui, ó. Número de sucessos em uma sequência de N tentativas, tais que as tentativas são independentes, ou seja, uma não interfere a probabilidade de sucesso de uma não interfere na probabilidade de sucesso de outra. Cada tentativa resulta apenas em duas possibilidades, ou o sucesso ou o fracasso. Aqui se chama de tentativas de Bernoulli. A probabilidade de cada tentativa P permanece constante. Bom, exemplo disto, uma distribuição binomial é uma distribuição em que você tem N tentativas. Por exemplo, você faz 10 tentativas, 5 tentativas, é o valor de N. Vamos pegar como exemplo N igual a 5 tentativas. Por exemplo, você lançar uma moeda para cima e o resultado ser cara. Bom, se der cara, então você teve sucesso. Esse sucesso é representado pela letra P, a probabilidade de sucesso. Vamos supor que o sucesso seja de 0,4. Se você tem um sucesso de 40%, 0,4 é o mesmo que 40%. Este será seu sucesso. Se eu considero que o sucesso é de 40%, então 1 menos P é representado pelo Q. 1 menos P é a probabilidade de fracasso. O fracasso tem probabilidade de 60% de fracasso. Então, numa distribuição binomial, você vai ter sempre esses parâmetros. N é o número de tentativas, N representa o número de tentativas, P representa a probabilidade de sucesso e Q representa a probabilidade de fracasso. Bom, vamos a exemplo disto. Vamos ver mais alguns detalhes, vamos ver aqui o resumo de como funciona a probabilidade binomial e depois vamos executar alguns cálculos. Considere um experimento realizado N vezes, sob as mesmas condições, essas são as características. Cada repetição do experimento ou ensaio produz um dos dois resultados possíveis, determinados tecnicamente por S, sucesso, ou F, fracasso. A probabilidade de sucesso é igual a P, então a probabilidade de fracasso será 1 menos P. Como eu coloquei no exemplo, se P for 40%, o fracasso será 1 menos 40, 1 menos 0,4, que é 0,6, ou 60%. Se o sucesso for de 30%, então o fracasso será de 70%. Bom, além disso, a probabilidade de sucesso é a mesma em cada repetição do experimento. A probabilidade de sucesso é sempre a mesma e os ensaios são independentes. E o resultado de um ensaio não interfere no resultado do outro. Então essas são as principais características de uma distribuição binomial. É necessário que você memorize essas ideias, porque isso poderá aparecer na prova do seu concurso, de forma teórica, em vez de cálculo. Bom, agora vamos ver, em termos práticos, né, o cálculo disso e como funciona. Vamos pegar aqui como exemplo, bom, antes as relações. Esta é a relação que permite calcular a probabilidade de um determinado número de sucessos. Vamos supor que eu queira obter K sucessos em N tentativas. N é o número de tentativas. Se você quer obter K sucessos em N tentativas, a probabilidade de X ser igual a K sucessos será a combinação de NK vezes a probabilidade de sucesso elevado a K, vezes a probabilidade de fracasso, que é 1 menos P, elevado a K. N menos K. Essa expressão aqui é N menos K. Vamos corrigir aqui, a expressão é N menos K. Se eu tenho K sucessos, por exemplo, se K for 3, N menos K. Se N for 5 tentativas, K, 3 sucessos, então N menos K ficariam 2 fracassos. Então essa é a expressão que representa a distribuição binomial. A probabilidade de X igual a K é igual à combinação de NK, ou binomial NK, vezes a probabilidade de K sucessos, vezes Q,
N menos K, que é o número de fracassos. Bom, o valor esperado da distribuição é N vezes P, a esperança matemática. E a variância dessa distribuição é N vezes P vezes 1 menos P. É N vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade do fracasso. Bom, minha gente, vamos fazer cálculos para poder você ver como funciona a distribuição binomial. Vamos dar um exemplo que é fácil de calcular para que você perceba. Depois a gente vai fazer aí questões de prova para você ver como aparece na sua prova de concurso. Bom, uma variável aleatória x segue uma distribuição binomial com os seguintes parâmetros. O número de ensaios é igual a 3. A probabilidade de sucesso em cada ensaio é igual a 0,4, ou seja, 40%. Bom, se eu tenho n igual a 3 tentativas, a probabilidade de sucesso 0,4, que é 40%, então Q, que é 1 menos P, a probabilidade de fracasso será 0,6. Bom, o que pode acontecer? Pode acontecer 4 situações possíveis. A probabilidade de nenhum sucesso, nada ocorrer, a probabilidade nas 3 tentativas de 1 sucesso, a probabilidade de 2 sucessos ou a probabilidade de 3 sucessos. A soma disso tem que ser 100%. Então, se eu tenho 3 tentativas, pode acontecer probabilidade de nenhum sucesso, de 1, 2 ou 3 sucessos. A probabilidade de nenhum sucesso vai ser a combinação de 3 zero, que multiplica 0,4 elevado a 0, nenhum sucesso, vezes a probabilidade de fracasso, 0,6 elevado a 3. Se você não tem nenhum sucesso, então tem 3 fracassos. A probabilidade de um sucesso será a combinação de 3, obter um sucesso, vezes a probabilidade de sucesso, eu tive um sucesso, então o fracasso foram 2. Então é dessa maneira que você calcula a probabilidade para uma distribuição binomial. A probabilidade de 2 sucessos, combinação de 3, 2, vezes 0,4 elevado a 2, vezes 0,6, que é o fracasso, elevado a 1. Se tem 2 sucessos, teve um fracasso. E a probabilidade de 3 sucessos é a combinação de 3, 3, vezes 0,4 elevado a 3, vezes 0,6 elevado a 0. Nenhum fracasso. Bom, vamos ver o cálculo disso? A combinação de 3, 0, é igual a 1. 0,4 elevado a 0 é 1 também. E 0,6 elevado à terceira vai ficar 6 vezes 6, 36, vezes 6, 256. Vai ficar 0,2, 216. Então isso aqui é 0,216, 21,6%. Bom, a combinação de 3, 1. Vamos calcular a combinação de 3, 1. A combinação de 3, 1 é o próprio 3, vezes 0,4 elevado a 1, 0,4. Vezes 0,6 ao quadrado, 0,36. Então, o resultado disto vai ficar 1,2, 3 vezes 0,4, vezes 0,36. Temos aí o resultado, 3 vezes 2, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 6, 3. Então, ó, 2, 3, 4, 0,432, 43,2%. Essa é a probabilidade de obter um sucesso. A probabilidade de não ter nenhum sucesso, 21,6. A probabilidade de um sucesso, 43,2. Vamos calcular a probabilidade de 2 sucessos. A probabilidade de 2 sucessos é calculada pela combinação de 3, 2. A combinação de 3, 2 é 3 vezes 2 dividido por 1 vezes 2. Na verdade, o resultado é o próprio 3. Então, vamos apagar isso aqui. Ó. A combinação de 3, 2 é o próprio 3, vezes 0,4 ao quadrado, 0,16, vezes 0,6. Resultado 3 vezes 6, 18. Vai ficar vezes 1,8 vezes 0,16. Então, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1 é 6 e 4, 10. Mais o 18, 8, 8, 2, 0,288. 28,8%. Essa é a probabilidade. E vamos para o último caso. Combinação de 3, 3 é igual a 1. Essa combinação, o valor é 1. A combinação de 3, 2 dá 3. Combinação de 3, 1 é o próprio 3. E combinação de 3, 0 é 1. Então, resultado, 1 vezes
6 elevado a 0, 0,6 elevado a 0 é 1 também. Então, 0,4 a terceira. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. 0,064, 0,064. Bom, se você somar isso aqui, ó, vamos voltar aqui, vamos lá, acabou voltando, ó. Se você somar, vai ficar, ó, 6 com 2, 8, 8 e 8, 16, e 4, 20, ó, vai 2, 2 e 1, 3, 3 e 3, 6, 6 e 8, 14, 14 e 6, 20, vai 2, 2 e 2, 4, 4 e 4, 8, 8 e 2, 10, ó. Veja que fecha 100%. Então está calculado todas as probabilidades. No caso de uma distribuição binomial, onde você tem 3 tentativas, onde existe 40% de possibilidade de sucesso e 60% de possibilidade de fracasso. Claro que na prova não vai pedir para você calcular tudo isso, né? Normalmente você vai calcular uma dessas situações e não todas. Mas está aí para que você possa fazer suas anotações. Está aí como se calcula a probabilidade binomial. Bom, vamos continuar? Então vamos ver exemplos. Bom, a probabilidade binomial ela é expressa através de um histograma. Se você colocar no gráfico aquelas probabilidades que a gente acabou de calcular, você vai ter um histograma, só que não vai ser igual a esse. Veja que esse histograma aqui, ele é simétrico, porque a probabilidade de sucesso e fracasso é exatamente a mesma. Quando a probabilidade de sucesso é igual à probabilidade de fracasso, que é igual a 0,5, temos uma distribuição binomial simétrica. Aqui, no caso, temos o sucesso 0,5 e o fracasso 0,5, a probabilidade de sucesso e fracasso. Esse exemplo aqui foi tomado como base, o gráfico abaixo mostra um histograma para o lançamento de 5 moedas não viciadas. A probabilidade de resultado cara é meio, né? Quando você lança uma moeda, existe 50% de possibilidade de sucesso para dar cara, ou 50% de possibilidade de fracasso se der coroa, supondo que o sucesso seja cara. Bom, neste caso aqui, ó, foram 5 moedas, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 situações possíveis. Veja que ocorrem 6 situações possíveis. No lançamento de 5 moedas, você pode ter todas cara, todas coroa, você pode ter 4 uma cara, 4 coroas, ou 2 caras, 3 coroas, ou 3 caras, 2 coroas, ou 4 caras, né, 1 coroa. Certo? Então essas são todas as possibilidades. Veja que a distribuição, ela segue uma distribuição simétrica. Sempre que você tem o N, né, no caso aqui, foram 5 lançamentos, N, 5 tentativas, são 5 tentativas com probabilidade de sucesso 0,5 e probabilidade de fracasso, que é 1 menos P, que é o Q, 0,5 também. Então não esqueça que o gráfico fica simétrico. Mas no caso de o sucesso ser 0,6, por exemplo, cara 0,6 e coroa 0,4, se essa moeda não for uma moeda normal, é chamada de moeda viciada, então a distribuição não fica simétrica. No caso aqui, o N foi igual a 5, só que o valor de P, o P foi igual a 0,6, e Q igual a 0,4. Então a distribuição não é simétrica. Então esse é o gráfico de uma distribuição binomial. É necessário que você guarde essa ideia, esse formato. Se puder, aqueles valores que a gente fez antes, você colocar no gráfico, aí você vai aprender isso aí, né? Vai melhorar seu conhecimento. Se não, é lembrar dessas ideias, porque isso aparece nos concursos. Olha só uma questãozinha aqui que foi de uma prova do CESP. A questão aparece assim para você julgar. Com relação à análise de dados discretos, julgue o item. O gráfico ilustrado abaixo é inadequado para representar a distribuição de uma variável aleatória binomial. A questão diz que o gráfico ilustrado abaixo é inadequado. Está totalmente equivocado. Veja que essa distribuição aqui é uma distribuição simétrica, binomial simétrica. Esse gráfico aqui representa a distribuição binomial. Veja que é perfeitamente simétrico, onde temos aqui 10 tentativas, ó, N igual a 10. E como ele é simétrico, a probabilidade de sucesso de cada tentativa foi 0,5 e a probabilidade de fracasso de cada tentativa
que é 1 menos P, também 0,5. Então este item ele é julgado como errado. Então, na sua prova de concurso público, é necessário saber identificar quando uma distribuição é binomial. Não esqueça, a distribuição binomial ela só é simétrica se a probabilidade for 0,5, probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso 0,5. Se for diferente, então ela vai ficar assimétrica positiva ou assimétrica negativa. Bom, vamos aí continuar. Temos mais exemplos. Vamos a um outro exemplo aí. Uma variável aleatória x segue uma distribuição binomial com os seguintes parâmetros: o número de ensaios n igual a 100, a probabilidade de sucesso de cada ensaio 0,4. De acordo com essas informações, qual o valor esperado de x? Bom, numa distribuição do tipo binomial, o valor esperado, já foi visto isto antes, talvez você não lembre nessa mesma aula, o valor esperado para uma distribuição binomial é n vezes a probabilidade de sucesso. Bom, se eu tenho n tentativas e a probabilidade de sucesso é 0,4, então o valor esperado de x será 100 vezes a probabilidade de 0,4. O resultado disso é 40. 40 é o valor esperado. Se a probabilidade de sucesso é 40%, em 100 tentativas, 40% de 100 dá 40. Então, gabarito letra D. Estão vendo aí como é fácil? Bom, o problema é lembrar disso, né? Lembrar que numa distribuição binomial, a esperança matemática é n, o número de tentativas, vezes a probabilidade de sucessos. Então, são esperados, neste caso, 40 sucessos. Vamos a outro exemplo. A mesma questão, só que é cobrada aí agora a variância. Vamos calcular a variância e o desvio padrão. Uma variável aleatória x segue uma distribuição binomial com os seguintes parâmetros: número de ensaios 100 e a probabilidade de sucesso 0,4. De acordo com essas informações, qual a variância de x? Bom, para uma distribuição binomial, a variância de x é igual a n, que multiplica os sucessos, que multiplicam o fracasso. A probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Vamos colocar para ficar mais bonito, né? Você vai encontrar a expressão dessa maneira: a probabilidade de sucesso de x vezes a probabilidade do fracasso x. Bom, resultado para o nosso caso, a variância são 100 tentativas, onde temos 0,4 sucessos, 40% de sucesso, então o fracasso é 1 menos P, que é 0,6. Resultado, a variância de x será igual a 100 vezes 0,4 vezes 0,6 dá 0,24. 100 vezes 0,24, o resultado é 24. A variância dessa distribuição, o valor esperado foi 40, que vimos na questão anterior, e a variância é 24. Se quiser o desvio padrão já sabe, é a raiz da variância, a raiz de 24. Isso aqui é quase aproximadamente 5, né? Mais ou menos 4,9. Esse vai ser o desvio padrão. A raiz de 25 é 5. Então o valor deve ficar em torno de 4,9. A questão pediu a variância, então o resultado da questão é 24, letra C. Eu anotei o desvio padrão, mas só para poder lembrar vocês como calculo o desvio padrão. Então, caso queira anotar, está aí. A variância é igual a 24. Bom, já fizeram aí as suas anotações? Parou o vídeo, anotou? Então vamos continuar. Mais um exemplo aí de uma questão sobre distribuição binomial. Em uma cidade, 10% das pessoas possuem carro importado. 10 pessoas dessa cidade são selecionadas ao acaso e com repetição, né? A probabilidade de que exatamente 7 das pessoas selecionadas possuam um carro importado é, veja, a questão não diz, mas isso é uma distribuição binomial, porque existe o sucesso e o fracasso. Eu tenho aqui um n igual a 10, são 10 pessoas que serão escolhidas, são 10 tentativas. Eu quero, né, escolher exatamente 7 pessoas. Dessas 10 eu quero obter x igual a 7. Bom, a probabilidade de sucesso é 10%. 10% que é igual a 0,1. E a probabilidade de fracasso? A probabilidade de fracasso, então, é de 90%, ou 0,9.
Bom, a nossa equação, a probabilidade de obter o x igual a 7 é igual à combinação de nx ou nk, tanto faz. Então eu tenho 10 tentativas, vou escolher 10 pessoas, então eu tenho que encontrar 7 com carro importado. A probabilidade de obter o sucesso é 10% elevado a 7, são 7 situações. E o fracasso 0,9 elevado a 3. Então, está aí 0,1 elevado a 7 vezes 0,9 elevado a terceira, só que vamos calcular a combinação. A combinação de 10, 7 é exatamente igual à combinação de 10, 3. Isso aqui é uma propriedade das combinações. Combinação de 10, 7 é igual à combinação de 10, 3. 10 menos 7 dá 3. O valor da combinação é o mesmo. Vezes 0,1 elevado a 7, vezes 0,9 elevado a 3. A combinação de 10, 3 é, para escolha do primeiro elemento, tem 10 possibilidades, o segundo 9 e o terceiro 7. Então é assim que calcula a combinação de 10, 3. Vezes 0,1 elevado a 7, vezes 0,9 elevado a 3. Então, resultado disto, posso simplificar 10 por 2, 5. Posso simplificar 9 por 3, dá 3. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 5. 21 vezes 5, resultado. Resultado, opa, aqui é 8, não é 7, é 8. 10, 9, 8. Então, vai ficar 15 vezes 8. 15 vezes 8 dá 120. 120 vezes 0,1 elevado a 7. 0,9 elevado a 3. Então, o gabarito da nossa questão está aqui na letra C. Este é o resultado. Você anota aí. Temos aí mais uma questãozinha de distribuição binomial resolvida. Então, não esqueça a probabilidade, a distribuição binomial, o cálculo da probabilidade de ocorrer uma determinada quantidade de sucessos vai ser calculado através desta expressão, desta forma. É necessário que você treine. Vamos a mais um exemplo. Considere que y seja uma variável aleatória de Bernoulli, com parâmetro p, em que p é a probabilidade de ação judicial trabalhista ser julgada improcedente. Então, esse aqui vai ser o sucesso. O sucesso é ser julgado improcedente. De uma amostra aleatória simples de 1.600 ações judiciais trabalhistas, uma seguradora observou que, em média, 20% dessas ações foram julgadas improcedentes. Então, esse P é de 20%. Esse 20% aqui representa o P, que foi julgado improcedente. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. A distribuição amostral do número de ações judiciais trabalhistas julgadas improcedentes segue uma distribuição binomial? Claro que sim. Nessa distribuição binomial temos aqui a probabilidade de sucesso igual a 20%, que é ser julgado improcedente, e a probabilidade de fracasso, que é 1 menos P, é igual a 80%. Então, ou tem sucesso ou tem fracasso na hora de julgar a ação trabalhista. Ou a ação trabalhista é improcedente ou a ação trabalhista é procedente. Então, você pode utilizar a distribuição binomial para representar este exemplo. Bom, vamos pegar como exemplo, vamos supor que foram julgadas N igual a 6 ações. Julgando 6 ações. Qual a probabilidade, e obter 3 improcedentes. Então, caso você tivesse isso aqui como exemplo, você faria a probabilidade de obter 3 improcedentes em 6 será a combinação de 6, 3, vezes 0,2, que é 20%, elevado a 3, vezes 0,8, também elevado a 3. Então, esse seria o cálculo, caso tivéssemos esses valores. Então, esse item aqui, ele está certo, não precisava fazer cálculo nenhum. Certo, era só você identificar que essa situação se encaixa na ideia de sucesso e fracasso. Então, podemos utilizar uma distribuição binomial. Isso aqui é uma questãozinha do CESP aí, de provas de concurso, que envolve aí estatística
Vamos a outro exemplo. Um fabricante de discos rígidos sabe que 2% dos discos produzidos falham durante o período de garantia. Assinale a opção que dá a probabilidade de que pelo menos um disco falhe numa amostra aleatória de 10 discos tomados na linha de produção. Bom, quando a questão fala, né, que a probabilidade é de pelo menos um disco falhar, significa que eu quero x maior ou igual a 1. Isso significa pelo menos 1. A probabilidade de pelo menos um falhar é o mesmo que 100% menos a probabilidade de nenhum falhar. É assim que eu calculo. A probabilidade de um ou mais falharem é 1, que é 100%, menos a probabilidade de nenhum falhar. Então, a probabilidade de um ou mais falhar, maior ou igual a 1, é 1 menos a probabilidade de nenhum falhar, é a combinação. São 10 discos, ó, que é o N, 10, 0, vezes a probabilidade de sucesso, que é 2%, 0,02 elevado a 0, que nenhum vai falhar, vezes a probabilidade de fracasso, que é 0,98 elevado a 10. Se nenhum falhou, então todos funcionaram. Bom, resultado disto, a probabilidade de x maior ou igual a 1 será 1 menos. Combinação de 10 0 é igual a 1. 1 vezes. Qualquer número elevado a 0 também é igual a 1. 1 vezes 0,98 elevado a 10. Resultado disto aqui é 1 menos 0,98 elevado a 10. É a probabilidade de um ou mais falhar. Um ou mais falhar significa x maior ou igual a 1. Então, o gabarito da nossa questão, letra C, ó, está aqui. Bom, fique à vontade, faça aí suas anotações. Professor, não estou acompanhando esses cálculos, né? Então é necessário você revisar a parte de análise combinatória para lembrar como é que calcula uma combinação. Certo? É importantíssimo você rever isso. Como é que faz um cálculo de uma combinação? É fácil, você vai aí na internet, no YouTube, você encontra aí, só digitar análise combinatória, cálculo de combinação ou números binomiais. Né? Essa representação 10, 0 aí é um número binomial. Então você relembra aí os números binomiais. Bom, e gente, ficamos por aqui nessa nossa videoaula.